São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14. 2 Crônicas 34, 14. Diz assim: enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da Torá, lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então Ilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá, lei, na casa do Senhor, e entregou o livro nas mãos de Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: eis que os teus servos estão fazendo tudo quanto se lhe ordenou. Tomaram a prata e encontraram no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. O escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu algumas partes da obra para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário e escrivão Safã e ao auxiliar real Asaías: e depois imediatamente consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrada, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, o Senhor, a fim de viverem de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome poderoso de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre o achado de Ilquias. Um achado que fez toda a diferença naquele reinado. Um achado que salvou aquela geração de fiéis. Porque até então, Judá ela estava passando por um período anterior de reis que se levantavam para governar, porém reis que eram considerados maus aos olhos do Senhor, reis que se desviaram dos preceitos de Deus, reis que não obedeciam ao Senhor, reis que faziam conforme o seu querer e não conforme o querer de Deus. Então a geração que antecedeu Josias, que é o rei de Judá, neste contexto, a geração que antecedeu Josias era uma geração que não agradou ao Senhor. Até mesmo o avô e o pai de Josias foram considerados reis maus. E então nós vemos Josias sendo empossado como rei com apenas 8 anos de idade, porque o seu pai havia sido assassinado com apenas 31 anos de idade. E então Josias ele é empossado, ainda jovem, ainda criança, e ele vai crescendo ali naquela missão. Porém Josias ele tem um coração diferenciado. O coração de Josias era voltado para o Senhor, era voltado para as coisas do Senhor, e isso fez toda a diferença. Quando, por causa de Josias ter o seu coração voltado ao Senhor, ele tomou algumas atitudes para que a adoração a Deus fosse restaurada, embora ainda não estivesse em mãos o livro da lei, a Torá, que Ilquias haveria de achar. Eu fico imaginando um sacerdote, um sumo sacerdote como era Ilquias. Eu fico imaginando alguém fazendo a obra do Senhor com fragmentos da palavra de Deus, com textos parciais de orientação divina para
aquele povo e aquela congregação. O que eles tinham ali era apenas escritos parciais, era apenas alguns direcionamentos, era apenas algumas ordenanças que havia escapado ao tempo. E mesmo assim, eles se mantiveram fiéis, porque Ilquias é conhecido como homem fiel, temente a Deus, e que era caprichoso, zeloso para com a casa, o templo, a casa do Senhor. E naquele momento em que Josias está reinando e o seu coração já é um coração movido ao Senhor, o seu coração já é um coração voltado a Deus, diferente dos reis que o antecederam, estava acontecendo ali um momento de adoração, onde os fiéis estavam entregando as suas ofertas no templo. E no momento em que as ofertas eram entregues e o dinheiro era levado à casa do Senhor, e toda aquela organização, toda aquela guarda que o sacerdote estava fazendo, então ele encontrou a lei, o livro, a Torá, algo que daria direcionamento completo para a vida deles. Quando Ilquias vê aquele livro, lê aquele livro, e ele percebe que então eles têm a lei de Deus, ele rapidamente encaminha aquela lei para o rei Josias, ao qual é lido aquele livro para ele. E Josias, ele rasga suas vestes. Este era um ato de humilhação, era um ato de temor, era um ato de alguém que dizia para o Senhor: misericórdia de mim, que será das nossas vidas? Eles rasgavam as suas vestes como sinal de dependência a Deus, de humilhação a Deus, como sinal de estar entregando a direção da sua vida a Deus. E ali Josias rasga suas vestes e pede ao sumo sacerdote que consulte a Deus por causa da lei, do livro que havia sido achado no templo. Eu fico imaginando que muitos reis passaram antes de Josias, muitos reinados se levantaram, e os governos, eles aconteceram, e eles não se preocuparam com o livro que estava perdido. Eles não se preocuparam em fazer a organização devida da casa de Deus a ponto que a lei pudesse aparecer. Porque quando nós organizamos as coisas na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, no nosso ministério, o que vai ser achado é a lei do Senhor. Porque o que rege o nosso coração, o que rege os nossos atos é a lei do Senhor. Mas nós só podemos ser conduzidos por essa lei quando temos acesso a ela. Quando a lei está escondida, quando a lei está guardada, quando a vontade de Deus não é visível e nem audível, então nós andamos às cegas, sem direção, sem direcionamento. Haja vista que aqueles reis que antecederam Josias eram reis considerados maus aos olhos de Deus. Não tem como nós sermos bons sem a lei. A lei nesta época era a Torá, mas nos nossos dias hoje é toda a Bíblia Sagrada, Antigo Testamento e Novo Testamento. Tudo foi escrito para direcionar, guiar e regimentar as nossas vidas. Se não for esta lei, se não for este livro, se não for as palavras do Altíssimo que guiar as nossas vidas, seremos também considerados maus aos olhos do Senhor. O Senhor não achará graça em nós, Ele não achará justiça em nós, porque não estamos debaixo dos seus preceitos e nem ao menos o conhecemos. Mas Deus, Ele entrega a lei, a Torá, para este reinado, para este rei, para este povo, para esta geração, e com a lei que é entregue vem uma responsabilidade. Josias, ele rasga as suas vestes, porque o conteúdo da palavra, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele vem ensinando como devemos agir diante de Deus,
devemos adorar a Deus, como devemos andar nesta terra e como devemos fazer para alcançar a salvação. Aleluia. Quando Josias ouve a leitura que é feita a ele percebe que não estão agindo daquele jeito, que não estão seguindo conforme Moisés havia ensinado. Ele percebe que Deus não está sendo festejado, não tem festa para Deus. Nem mesmo a Páscoa estava sendo celebrada. A Páscoa para Israel era como a ceia do Senhor para nós hoje, porque foi a substituição que o Senhor Jesus ele fez, a transição. Então aquele povo, embora Josias tinha um coração voltado a Deus, eles estavam andando totalmente fora da direção de Deus. E olha que interessante, às vezes é possível a gente estar na casa de Deus, na obra de Deus, porém fora da direção de Deus, porém fora dos preceitos de Deus, quando não temos este livro da lei em nossos corações, para que ele nos regimente conforme a vontade do Senhor. O rei então pede para o sacerdote: vai consultar ao Senhor, consulte a Deus por mim e pergunte a Deus acerca deste livro que nos foi dado. E o sumo sacerdote foi consultar ao Senhor, e o Senhor ele então revela toda a sua indignação para com a nação que o havia abandonado. O Senhor então ele fala da idolatria do povo, ele fala do povo que o deixou, que o largou, que o abandonou, que se prostituiu com outros deuses. O Senhor então ele fala que a ira dele está a ponto de punir aquela nação, porque eles haviam se desviado e o seu furor era grande, seria derramado e não se apagaria. Mas aí o Senhor ele vai dizer que ele iria considerar o coração comovido e humilde de Josias, porque ele ouviu as palavras do Senhor naquele lugar, agiu com humildade, rasgou as suas vestes, chorou na presença dele. Então por este motivo Deus o ouviria. Quando nós achamos a lei, quando nós encontramos a palavra de Deus, ainda que exista uma condenação sobre nós, Deus ele leva em consideração o coração quebrantado e contrito. Deus ele leva em consideração os humildes, aqueles que ouvem, aqueles que temem, aqueles que choram, aqueles que rasgam as suas vestes. Esses encontram a misericórdia de Deus, esses encontram a graça do Senhor. Ainda que Deus esteja irado com a nação, ainda que Deus esteja irado com o pecado da humanidade, quem encontra o livro da lei, quem está ouvindo a lei do Senhor, quem move o seu coração para Deus, ele não terá o mesmo destino dos infiéis. A igreja do Senhor não padecerá com os infiéis. A igreja do Senhor não será sucumbida com os idólatras e com aqueles que praticam a maldade. O Senhor procura coração quebrantado. O Senhor procura humildade. O Senhor procura aqueles que se lançam diante dele e dá ouvidos às suas palavras. Josias fez assim, ainda novo, ainda um garoto, ainda um menino. Ele fez assim. Ele não deu ouvido à fama que tinha o rei de Judá, mas ele deu ouvido à lei que foi lida para ele. E ali então o Senhor ele diz que por causa de Josias ter dado ouvido à lei do Senhor, o Senhor agiria moveria o coração a favor dele e ele não seria entregue conforme o que o Senhor havia falado anteriormente. O que Uquias faz é encontrar o livro da lei, é encontrar a palavra de Deus. Quem sabe nesta noite não é momento de nós
pecado. O povo volta a praticar o rito de purificação, a se limpar, a se purificar, a limpar os seus corações, as suas vidas, porque a palavra, ela causa mudança, a palavra causa transformação, e o povo volta a celebrar a Páscoa. Eles voltam a ter comunhão com Deus. Há quanto tempo esta nação ela está distanciada da comunhão do Senhor, mas por causa de encontrar a palavra, a comunhão volta, e o Senhor volta a poder ser o Deus daquele povo, e aquele povo pode novamente dizer que eles têm um Deus para servir e seguir. O grande achado de Uquias. Muitos podem até desprezar um livro. Ele encontrou um livro que continha a lei de Deus. Muitos podem menosprezar. Eles vão na igreja para ler a Bíblia, para ouvir a pregação que está contida no livro sagrado. Podem até considerar pouco, mas é um grande achado. Aleluia! Mudou aquela nação, mudou aquela geração, mudou aquele povo e a forma com que eles estavam adorando e buscando a Deus. E esta palavra ela pode mudar a minha e a sua vida também. Não são as adversidades que vão nos fazer descrer nessa palavra. A palavra do Senhor ela vai dizer que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Então não é problema, não é dificuldade, não é aflições que vai distanciar-nos da presença do Senhor. Porém é o nosso coração quebrantado, contrito, quebrantado, que vai nos aproximar Deus de nós. E esta palavra ela faz toda a diferença para quem a segue, para quem crê nela, para quem a valoriza. Para muitos é apenas um livro, mas para mim e para você é o grande achado que o Senhor deixou na terra para que os pequeninos pudessem ser grandes no reino dele. Que Deus abençoe a amada igreja e o Espírito Santo continue falando melhor